segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é Manuel Moura Santos, empresário. Manuel Moura Santos, como é que se vende um artista? No bom sentido, claro. A ideia de que... Eu sempre tive a ideia, e não aconteceu nada que me fizesse mudar de ideias, que as pessoas que andam à volta dos artistas, ou que trabalham com eles, que é o meu caso e outras pessoas, nós somos, no bom sentido, oportunistas. Nós vivemos do talento deles. Ninguém faz de um artista mau um artista bom. Ninguém faz de um artista sem talento um artista com talento. Não deixa de haver hoje, sobretudo nos dias de hoje, fenómenos muito localizados de gente em que se investiu muito e que funcionou num período relativamente limitado de tempo e depois desapareceu. Há muitos casos na música pop disso, coisas fabricadas, mas um artista para ter carreira e para andar cá aos anos que anda o Jorge Palma, ao Rui Veloso, aos Chutes e Pontapés, ao Luís Represas, ao João Gil, ao Pedro Vaz Magalhães, ou outros, tem que haver talento. Não há empresários a fazer milagres. Como é que se vende um artista? O artista não trata de vender. O artista, quando constrói uma carreira, adquire uma respeitabilidade, uma credibilidade e um estatuto que, mesmo nos momentos menos felizes, ele continua a poder trabalhar. E nós existimos para garantir que, de facto, o artista continua a poder trabalhar. Mas aí o Manuel já está a falar de alguém com uma carreira consolidada, é alguém que está a começar. Alguém que está a começar. Hoje é muito diferente, as regras não são as mesmas do que eram há 20 e tal anos quando eu comecei a trabalhar nisto. Hoje é tudo muito mais mediático, hoje é tudo muito mais descartável, hoje as coisas acontecem e a memória das pessoas é muito... Eu não direi que tenha mudado, mas há uma atitude diferente perante os artistas, muda-se com muita facilidade de gosto. E, portanto, hoje os artistas têm uma forma de estar nesta profissão que é muito mais instável que era há 20 anos. É mais difícil. Hoje o sucesso não perdura ou não fica na cabeça das pessoas anos. Fica meses, fica a semana. O que é que para si é um artista? O que é que capta a sua atenção? É uma grande voz? É uma empatia com o público? É também a imagem? Sobretudo é a atitude. Talento, sem dúvida nenhuma, muito. Mas depois, há muita gente com talento que acabou ao balcão de um banco. Portanto, isso não chega, nem é isso. Persistência, capacidade de sacrifício, perseverança, perceber que é este o caminho, a gente vai percorrer este caminho. Não interessa, mas vamos por este caminho. Vai ser difícil, vai ser complicado, vamos ter discussões, vamos ter problemas, vamos ter falta de dinheiro, vamos ter isso tudo. Mas vamos lá chegar. É o caso de Alas Morados. Alas Morados chegou a dividir 500 escudos por todos nós. Nós chegámos a ir a vender concertos que não tínhamos dinheiro para lá chegar. Mas aquilo, havia uma ideia, havia um projeto, havia algo de muito consistente. É isto que nós queremos. Esse tipo de atitude hoje é mais difícil de passar a estes miúdos novos. Procuram a fama. Pois procuram a fama e não percebem que a fama é consequência de qualquer coisa, não é um fim em si mesmo. Eu já às vezes digo-lhes, o Al Capone ficou famoso porque matou muita gente. O Mao Tse Tung também ficou famoso. O Hitler ficou famoso porque matou uns milhões de pessoas. A fama em si mesmo não é uma coisa necessariamente boa. Há gente que ficou famosa para as piores razões, como se pode ficar famoso pelas melhores. A fama não é um fim em si mesmo, é consequência de qualquer coisa. A fama, para muitos destes miúdos hoje, é um fim. É o objetivo, é chegar ao sucesso, à fama. E quando eu lá estiver, depois vão ter que maturar. É mentira. Porque eles estão depressa lá, estão como deixam de estar. É mais difícil. Mas eu tenho a sorte de trabalhar com um artista que tem, em relação a este assunto, uma postura muito, muito determinada, que é o Filipe Pinto. Que é um jovem artista, muito consciente daquilo que tem que fazer e das dificuldades que existem para se construir uma carreira como músico e não me interessa trabalhar com artistas que não tenham esta postura. Portanto, eu trabalho com o Filipe Pinto, como trabalho com o Shout, tenho uma banda
começou há pouco tempo, mas eles têm também essa persistência, têm-na demonstrado, são os Black Mamba. Porque fora disto, eu não me interessam artistas da moda, do momento, que estão cá em cima porque participaram no programa ABCD, não me interessa nada disso. Interessa-me gente que sabe que quer ser músico. Que é preciso ter espírito de Não é sacrifício. quer ser artista, quer ser músico. Ser artista vem depois. O que é mais fácil de trabalhar ao longo do tempo? É a capacidade vocal ou é, no fundo, o resto do pacote? O mais difícil, os artistas são gente muito especial, porque se fossem iguais aos outros, não têm a mesma cabeça que tenho eu, ou tem você, ou outra pessoa qualquer, porque se eles não fossem, são ligeiramente, estão todos de alguma forma desequilibrados. É esse desequilíbrio que faz deles artistas, porque se eles fossem muito equilibrados, não eram artistas de coisa disso nenhuma. Eram iguais a mim ou qualquer outra pessoa comum. É motivá-los. Muitas vezes os artistas têm períodos de descrença, de acharem que já não vale a pena, pá, isto é tudo tão difícil. Pá. O esforço, o trabalho não é depois compensado em nada, com nada. E o nosso trabalho muitas vezes é esse. Consegue dar atenção a todos, da mesma forma? Eu tento. Por isso é que tenho poucos. E eles reclamam ou não? Pela sua atenção? Os artistas reclamam sempre. Reclamam porque estão com poucos concertos, reclamam que têm pouca atenção, reclamam, porque isso, no fundo, ser empresário de um artista é quase fazer parte da família. De alguma forma há entreajuda no meio, aqueles que têm carreiras mais consolidadas podem ajudar os mais jovens ou isso não acontece? Não é muito comum. Não é comum porque é próprio do meio ou não é comum porque não há essa sensibilidade, essa predisposição? Em Portugal há uma coisa que não existe, por exemplo, que nós vemos nos americanos, que quem fez carreira fez escola e é respeitado por isso. Há muito artista que aparece hoje e a primeira coisa que faz é desafiar um artista mais antigo, esquecendo que ele está cá porque o outro lá ele fez qualquer coisa antes que lhe possibilitou a ele estar cá hoje. As facilidades que hoje um músico tem, os equipamentos são baratos, o acesso à internet, muito software em que é possível fazer músico. Quando o Rui Veloso começou, gravava para uma caixote de nada, umas cassetes daquelas à moda antiga, não sei o quê, não havia estúdios, não havia coisa nenhuma, não havia dinheiro para nada. Esta gente hoje não sabe o que era ser música há 30 anos. E não há escola que é respeitar gente que fez carreira, que teve sucesso, que fez escola, que tem um percurso e que são pouco respeitados. Os artistas caem rapidamente no esquecimento e de alguma forma até chegam às vezes até a ser humilhados. Nós temos gente que fez carreira aqui há uns anos, que hoje não tem o papel, não tem o destaque que devia ter na música portuguesa, de serem uma referência para aqueles que vierem. Quem é que não lhes dá esse destaque? São os outros Os músicos? próprios colegas não dão, o público não dá. Nós não temos um público muito educado para as artes do espetáculo, que não tem o respeito por artista que eu vejo, por exemplo, noutros países. Gente que tem um percurso, que tem que ser respeitado, goste-se ou não se goste mais, goste-se menos. E o país dá valor à cultura, dá E as valor pessoas, aos artistas? é-lhes dado esse valor. Nós vemos muito, sobretudo os anglo-saxónicos, têm muito esse hábito de valorizar aqueles que, pelos anos de carreira, pelo percurso, estão cá, são uma referência e são a prova viva do sucesso desta indústria. Portanto, a gente tem que respeitar esta gente, dar-lhes um lugar, um destaque especial. E não se vê um miúdo a começar uma carreira que fez meia dúzia de maquetes e dizer que o outro, A, B ou C, D, que anda aqui há 25 ou 30 anos, já está velho. Mas acha que o país dá valor aos artistas que têm, à cultura? Nas eleições dá sempre. E depois das eleições? Quando precisam de uns crachás e tal, e tem quem para meter, para usar, que o artista A, o B, o C, o D apoia e tal, dão-lhes sempre muito valor. Depois não lhes dá valor nenhum. Aliás, o problema de nós não termos um verdadeiro mercado de música em Portugal é que foi sempre a gestão política que foi feita na cultura, sobretudo nas autarquias. Esta coisa de oferecer tudo às pessoas de borla. As pessoas não valorizam nada de lhes que é dado, gratuitamente. Não se cobrar um bilhete, mesmo que seja um preço simbólico, as pessoas estão a pagar para ver qualquer coisa. Também ajudou muito a isso, a que as pessoas não tenham respeito para aquilo que os artistas fazem. É-lhes dado, é uma coisa que lhes é facultado, que eles não tiveram que pagar, fizeram esforço nenhum.
E o que não acontece, porque eu viajei para o mundo inteiro com Alas Namorados, nunca vi espetáculos gratuitos, não é? Só cá. E em Espanha também é um bocado esse hábito. De oferecer, assim, às pessoas. Também lá, espetáculos que custam 40 e 50 mil euros, é tudo borla e tal. Isso não acontece. Só aqui é que acontece isso. Por razões de natureza política, muitas vezes. Porque dá muito mais votos contratar o artista ABCD antes de 2 meses ou 3 anos das eleições do que arranjar o balneário público. Ou arranjar uma estrada. Ou outra coisa qualquer do género. Acha que um músico deve permanecer fiel ao próprio estilo ou deve saber adaptar-se às necessidades do mercado? Eu acho que os artistas que fazem carreira mantêm-se fiel ao seu estilo enquanto músicos. Agora que devem estar atentos às sonoridades e à forma como a música vai evoluindo, sem dúvida. Mas, quer dizer, um artista que tem um estilo, ninguém está à espera que o Bruce Springsteen passe a rap, pá. Quer dizer, ninguém está à espera disso, ou que o Paul McCartney agora vir cantor de jazz. Não é nada disso que se trata. O Bruce Springsteen fez uma carreira, e fez a carreira dele com aquele estilo, tem aquele estilo como músico, que esteja atento às sonoridades, àquilo que se vai passando, à forma como a música vai evoluindo, sem dúvida nenhuma. Agora, os artistas que fizeram carreira e que têm sucesso têm um estilo marcado, marcante, e que nunca mudaram, e por isso é que fizeram sucesso. Mas devem, por exemplo, tentar cantar em inglês algumas músicas para internacionalizar a carreira? Os artistas portugueses de grande sucesso cantam todos na língua deles e muito bem. E o português é mais determinante para saber se realmente é um bom músico? Acho que é essa a prova que dão quando cantam em português. O cantar em português é quando a gente canta da nossa língua materna, quando falamos, é como quando falamos português. Aquilo que eu digo, o peso das palavras é uma ligação, é imediata aqui a língua em que eu me expresso. E aquilo que eu digo e a intenção que eu dou é imediato. Se eu estiver a falar em inglês, eu não sou bilingue. Portanto, aquilo que eu digo em inglês não tem uma ligação direta àquilo que eu sinto. Aliás, até posso ter limitações a fazê-lo. Quando a gente canta em português e diz eu amo-te, aquilo tem uma conotação em relação àquilo que nós pensamos, porque é a língua que nós falamos, é nós expressamos em português. Quer dizer, eu quando abro a janela de casa e está um grande dia, não diz, oh, what a glory day. Não é isso que eu digo, para não. Ei, que dia giro, bonito. É? Portanto, eu digo que eu falo e expresso-me as minhas emoções na minha língua. E, portanto, quando a gente fala a nossa própria língua e tem que expressar, e tem que emoções, e tem que interessar as pessoas que estão à nossa frente, é muito mais difícil de fazê-lo na nossa língua que noutra qualquer. Acha que os músicos já estão a adaptar-se à crise? Por exemplo, agora, ou será um pouco a moda dos concertos acústicos? Ou é aliar a moda à crise, porque assim tem que pagar a menos músicos, ter menos meios? Se há setor que atravessa enormíssimas dificuldades com o momento que vivemos, é o do entertainment, da música em particular, é o que me interessa mais, mas não é só a música, não é? É esta área. Enormes dificuldades. Há muita gente em grandes dificuldades para viver. Para sobreviver. Para sobreviver. E hoje a maioria dos músicos em Portugal sobrevive como músico. Há músicos a endividarem-se por causa da própria carreira, para investirem na própria carreira? Eu isso não sei, não tenho. Quer dizer, aqueles com quem trabalho, não. Mas que há compromissos assumidos que hoje é muito difícil satisfazer. Como é que é ser um empresário no seu setor, em Portugal? Neste momento é difícil. É tentar mantermos-nos à tona d'água, não nos afundarmos. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Houve uma redução enorme de investimentos, de custos. Se setores com mais pujança não têm acesso ao crédito, o nosso então não tem nenhum. Preocupa-se com os salários que tem que pagar aos seus funcionários? Preocupo-me. Com certeza que sim. Teme a chegar a um dia que não tenha capacidade para o fazer? Também. E por isso é que nós nos adaptámos. Tivemos que fazer um downsizing, agora está na moda de ser, para sobrevivermos. Neste momento nós mantemos-nos à tona d'água. Disse há pouco tempo, numa entrevista que deu, que os portugueses são um povo muito bem mandado. Começa-se já a notar um pouco, no seu entender, que já não são assim tão bem mandados com estas manifestações de rua? Essa entrevista é datada, não é? É de 2010. Estávamos na era Sócrates.
Eu acho que ninguém estava preparado para isto. Ninguém imaginava o que viria. Acho que as pessoas têm o direito de se manifestar o seu descontentamento, a sua tristeza e não o dever cívico que elas têm de se manifestarem e dizerem que não gostamos da forma como as coisas estão a correr ou como as coisas estão. E isso não se trata de ser bem ou mal mandado. É claro que nós fomos bem mandados, porque um povo que aguenta 48 anos de ditadura é um povo bem mandado, não é? Tão simples quanto isto, não é? E o Manel vai às manifestações também? Não. Porquê? Porque não tenho, quer dizer, eu não se trata de comodismo. Eu até vou esta noite para Luanda. Vamos tocar na manifestação de sábado. Porque eu acho também que associado a estas manifestações há uma componente política. Nada disto, no meu entender, é assim tão genuíno. Há muita coisa que é dirigida. E eu gosto pouco de ser dirigido, seja por quem for. E, portanto, como eu acho que fazer parte de uma coisa que eu sinto que nada disto é verdadeiramente genuíno, saiu, brotou, e que não tem por trás ninguém a manipular e a dirigir isto, como eu sinto que isso não é verdadeiro de maneira nenhuma, eu não me associo a nada disso. Há pouco falava de civismo. O que é que acha que está nas mãos dos portugueses para mudar, se é que querem mudar alguma coisa? Bem, há uma coisa que não há dúvida nenhuma. Isto não se muda sem trabalho. Não há milagres. A ideia de que nós podemos continuar a viver com alguém emprestar-nos o dinheiro para nós gastarmos e que nós não o produzimos cá, a nossa riqueza, acabou. Nós temos, com muito sacrifício, com muita dor, com momentos dramáticos que muita gente está a viver, nós temos que resolver o nosso problema. E é a primeira vez que nós temos que o resolver a sério. Mas acha que estamos a resolvê-lo da forma como ele tem que ser resolvido? Ouça, toda a gente critica a ação deste governo. E eu não tenho dúvidas que este governo já cometeu erros e cometeu vários. E cometeu, sobretudo, erros na forma como comunica com os portugueses. Como lhes explica o que é preciso fazer. Agora, toda a gente que é contra, ninguém diz como é que faria em alternativa. Nós não temos dinheiro e não temos onde o ir buscar. É tão simples quanto isto. Não temos. E aquele que vivemos estamos a emprestá-lo. Onde é que a gente o vai inventar? Se houver algum líder político que explique que a alternativa é isto, que ele tem a milagre de tornar a produzir riqueza em Portugal sem trabalho, nós não temos, vamos ter que passar por momentos muito difíceis, mas é com trabalho que isto se resolve. Com trabalho, há muito sacrifício, há muita gente que está em momentos dramáticos, sem trabalho, sem emprego, sem subsídios, sem isto, sem aquilo, sem dúvida nenhuma. No meio disto tudo há de haver muitas vítimas e que isso é lamentável, mas nem todos os que foram responsáveis por esta situação foram chamados à pedra por isso. E deviam. Isto é o país das fugas. O engenheiro Barroso fugiu quando viu as coisas difíceis. O engenheiro Guterres fugiu quando viu isto em situação complicada. E o engenheiro Sócrates também fugiu. Porque isto é muito fácil ir para Paris, tirar um suposto custo, não sei bem do quê, mas ele não está cá a passar o dia-a-dia dele. Com os portugueses, a entrar no café, para beber a pica, para falar com as pessoas, para ir na rua, para ser abordado. Olha o que o senhor nos fez. Não, ele foi para Paris. É o outro que fugiu. Também fugiu. Não fugiu como fugiu o engenheiro Guterres, mas também fugiu. Quando diz, também não está cá para dar a cara. Quando diz chamar à pedra, que tipo de responsabilização é que deveria haver? Eu acho que a responsabilização política é pouco. Ou seja, devia haver uma... Pessoas que dilapidaram fundos públicos, a riqueza do Estado, a riqueza dos portugueses, tudo isto, o negócio do PPN é um crime a todos os níveis. Eu, como milhões de portugueses, fomos obrigados a ser parte interessada na resolução de um assunto com o qual não tínhamos nada a ver. Eu nunca fui cliente do BPN, nunca fui acionista de CLN nenhuma, fui convidado a ser cliente do banco, nunca quis, e de repente eu sou parte interessada na resolução daquilo por alma de quem? Eu e milhões de portugueses fomos obrigados a ser parte interessada no assunto do BPM. Quando não éramos clientes, não éramos militantes, não éramos acionistas, não tínhamos negócios, relação de espécie nenhuma com o BPN. Por alma de quem? No seu entender, falta responsabilização criminal. Sem dúvida nenhuma. Dos políticos. Dos políticos. As pessoas assumem, fazem opções e têm que ser responsabilizadas pelas opções que fazem.
Não sabe quem é sempre responsabilizado pelas opções? O povo. Aconteça o que acontecer, quem paga sempre somos nós. O que é que o povo português neste momento precisa de ouvir para acreditar que há uma luz ao fundo do túnel? Ou seja, precisa que haja que de facto os nossos responsáveis políticos falem com eles, que lhes expliquem que não há alternativa a esta política, ou se há, ela é muito mais difícil ou muito mais dolorosa, que as alternativas que são oferecidas são poucas, que nós temos pouco mais. Este governo diz que não há alternativa. Temos pouca margem de manobra, mas é falar com as pessoas, explicar-lhes isto. Há muita gente a sofrer e a passar muito mal. A passar mesmo muito, muito mal. Eu não sou líder político, não tenho ambições nenhumas a isso. Eu vivo o dia a dia entre as pessoas e vejo as dificuldades com que as pessoas vivem, com que todos nós estamos a viver. Toda a gente, melhor ou pior, toda a gente está com dificuldades. Mas falta esse sinal de esperança. Falta saber para onde é que estamos Falta a ir. esse discurso de esperança, de motivação do povo, explicar às pessoas que de facto isto é muito difícil, mas que há uma luz ao fundo do túnel. O trabalho é esse, as pessoas estão empenhadas nisto, em apresentar e resolver problemas, em resolver os problemas dos portugueses. Agora, as pessoas têm o direito de se manifestar, têm o direito de dizer que não gostam, têm o direito de protestar. Acho muito bem entre as mais manifestações, desde que elas se mantenham no limite, que aquilo que é a lei. Manuel Moura dos Santos, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista e continuação de sucesso na sua carreira. Obrigado. Já sabem, em casa é todas as semanas aqui no ETV que damos mais vida às suas conversas.